Bom dia, pessoal. Em virtude aí de alguns amigos estarem me perguntando como que eu faço o meu vinho orgânico, o vinho caseiro que eu faço para mim beber, que não tem intenções comerciais, não é usado para ser vendido, é para o meu consumo próprio. Eu resolvi iniciar a gravação de uma série de vídeos aí mostrando como é o processo que eu aprendi e faço, e para mim dá certo e eu gosto muito. Tá? Aqui eu tenho aproximadamente 21 quilos de uva, que a intenção é fazer em torno de 17, 18 litros de vinho, tá? Porque ele dá uma quebra, né? Aí aproximadamente 25% de quebra. São aproximadamente 6 quilos da uva Niágara rosadinha, né? Vocês estão notando aí que tem muita uva bem verdinha no meio, mas é que eu tive que colher um pouco antes, numa parreira que eu tenho aí na propriedade dos meus pais, porque os passarinhos começaram a atacar os cachinhos. Apesar de eu ter protegido eles com saquinhos, as uvas que eles não conseguiam bicar para comer, eles bicavam no saquinho por fora, elas caíam dentro e apodreciam. Então eu tive que colher precocemente, vamos dizer assim. Tem uma uva mais escurinha misturada aí no meio, que vocês estão vendo. Essa uva minha mãe comprou e não gostou muito, então ela me deu para que eu pudesse aproveitar junto nessa leva de vinho que eu tô fazendo para mim, né? Então o processo começa da seguinte forma: a gente vai proceder o descaschamento das bagas, né, das uvas, tirando todos os cachinhos aí, com algumas uvas que não desenvolveram, que não tem líquido, as uvas podres que também ficaram junto, né, consequentemente. Depois de tirar os cachinhos, né, dessas bagas, a gente vai proceder à lavagem delas, né, na água corrente comum mesmo, água de torneira, tirar alguma sujeira eventual que fica, para iniciar o esmagamento delas, que vai preceder aí a fermentação maloalcoólica, que é a primeira fermentação que ocorre na produção de vinho, né? É um vinho orgânico, não adiciona nenhum produto químico, a não ser a levedura, que é o fermento de pão biológico, que acredito que é bem natural, né? É uma levedura, uma cepa de leveduras naturais, não é química, pelo que eu sei. Então, além das leveduras que já estão presentes na própria casca da uva, né, que se formam na natureza, eu dou uma acelerada com a levedura de fermento biológico de pão caseiro. Nesse processo, as bagas amassadas vão ficar durante 5 dias nessas bombonas que estão em contato com oxigênio, tá? Justamente para a fermentação se iniciar. Nesse processo, durante os primeiros 3 dias, essas bagas amassadas aí vão ser mexidas no próprio líquido, para que possam soltar totalmente o seu sumo, o seu suco, e a cor também, que vai dar característica ao vinho. Nos últimos 2 dias isso vai ficar parado sem mexer, para que todo o líquido desça e possa ser retirado a casca e o material sólido. Nessa caixa verde vocês podem ver, tem uma uva Niágara rosada também, que eu adquiri de uma quitanda próxima, que vai totalizar uns 21 quilos de uva para os 17, 18 litros de vinho. Após esses 5 dias, o líquido, né, o suco da uva, que é o mosto, vai ser colocado em bombonas assim, para proceder à fermentação malolática, ou seja, que é a fermentação que permite apenas que saia o gás carbônico e não entre o oxigênio, que é o processo que vocês podem ver que está acontecendo aqui nessa bombona de 60 litros de vinho de pêssego, que eu fiz há uns 20 dias atrás, e nessa bombona branca aqui também, que tem mais 20 litros, 18 litros aproximadamente, que está procedendo à fermentação malolática, né? Saindo o gás carbônico
e permitindo que os açúcares da fruta, né, os açúcares do pêssego se desdobrem em álcool, né? Depois o processo de medição, graduação para se obter o grau alcoólico necessário, aí eu vou explicando para vocês. Mas de início é isso: tirar os cachinhos da uva, proceder à lavagem, tirar as uvas podres, esmagar e deixar na bombona em contato com oxigênio para pré-fermentação, ou seja, a fermentação malo-alcoólica. Tá, pessoal? Por hora é isso. Bom, pessoal, dando sequência aí, continuação ao processo de fabricação de vinho orgânico, né? Tá aí os aproximadamente 21 quilos de uva Niagara Rosé, tá? Tudo desengaçado, né? Todas as bagas tiradas dos cachinhos. Então estão lavadas aí, limpas, né? A sujeira mais grossa, mais sólida foi tirada. Agora a gente vai proceder ao processo de esmagamento para que ela possa ficar aí 5 dias na fermentação pré-alcoólica, né? A fermentação malo-alcoólica, como é corretamente chamada aí pelos enólogos. Vou depositar esses 21 kg de uva esmagada dentro dessa bombona. Essa bombona aí é de 50 litros, se não me engano. Então aí ela vai ficar descansando. Os primeiros 3 dias vai ser mexida e nos últimos 2 dias parada para que possa ser extraído com o processo de sifonação, né? A mangueira inserida até o fundo do líquido para tirar todo o líquido dessa casca para poder dar sequência na produção de vinho. Isso aí, pessoal. Bom, pessoal, finalizando essa primeira etapa, como vocês podem ver aí, os aproximadamente 21 kg de uva macerada já, né, esmagada. Não, como eu falei para vocês antes, não adicionei nenhum produto químico. Conversando através de blogs ali há pouco, um colega comentou se eu não iria adicionar metabisulfito de potássio, que é para eliminar algumas leveduras e preservar outras. Mas eu acho que o metabisulfito é um produto mais químico e eu não vou optar por botar metabisulfito. De repente, numa outra experiência, eu vou apenas acrescentar o fermento biológico usado na massa de pão para que a fermentação ocorra mais rapidamente, vamos dizer assim. Aqui então eu vou deixar esse mosto, né, esse suco da uva, 5 dias. Os primeiros 3 dias eu vou mexer nesse mosto 2 a 3 vezes por dia para virar bem a casca, para poder sair todo o suco da uva. Vocês podem notar que ficou meio rosadinho mesmo, um pouco mais acentuado, por causa do pouco de uva preta que tinha, né, aproximadamente 3 quilos. E nos últimos 2 dias então isso vai ficar descansando para que todo o suco desça e a casca suba. Posteriormente vocês vão notar que no final isso vai parecer tipo um bolo, isso vai crescer. É que já está iniciando o processo de fermentação, né? Juntamente com esse processo, eu vou mais tarde, provavelmente mais à noite, fazer a medição do grau babo desse mosto, com o mostímetro de babo, né? Que é um instrumento utilizado para medir a quantidade, a densidade do líquido, para a gente saber o que tem de açúcar nesse mosto, né? O que a fruta produziu de açúcar e aí o cálculo para a gente colocar açúcar, né? Açúcar cristal de cozinha a mais para atingir o grau alcoólico que a gente quer e posteriormente até para deixar o vinho mais suave ou até mesmo um demi-seco, que é o jeito que eu gosto, que é o vinho que eu tomo e que provavelmente eu vou fazer. Vai ser um vinho de uva Niagara, né? Um pouquinho de mistura de uva preta e pretendo fazer ele demi-seco, né? Não tão azedo e não tão doce, né? Então tá, pessoal, mais tarde, quando eu for fazer a medição do grau babo, eu retorno aí com mais um vídeo para mostrar para vocês como funciona, tá bom? Até mais. Pessoal, um pequeno detalhe, tá? Antes de a gente fazer a medição do grau babo, é adicionar
aproximadamente aí 1 kg de açúcar cristal, como vocês podem ver aí, açúcar de cozinha. Fiz as medidas aí com esse potinho graduador ali, coloquei praticamente 3 vezes o potinho para fechar 1 kg, né? 2 vezes de 350 e uma de 300, fechou 1 kg de açúcar. A gente vai colocar isso junto no mosto para que ajude no início da fermentação maloalcoólica, né? Colocar esse 1 kg de açúcar aí para que seja possível iniciar o processo de fermentação, para depois fazer a medição do grau babo, né? Do teor de açúcar contido no mosto, para as devidas correções. Então misturar bem, né, esse açúcar cristal. É claro que a gente já sabe que aqui vai ficar durante 5 dias. Nos primeiros 3 dias a gente vai mexer todo dia 2, 3 vezes. Então esse açúcar cada vez vai se misturar mais com o mosto, para que comece o processo de desdobrar aí os açúcares em álcool, né? Então provavelmente mais tarde, né, à noite, eu vou coletar na pipeta de prova os 300 ml de mosto e fazer a leitura do grau babo, para mais tarde efetuar as devidas correções. Tá bom, pessoal? Isso aí então, e até a sequência do vídeo. Bom, gente, seguinte, aí já são quase 10 horas da noite, hein? Eu já dei mais uma mexida no mosto. Vocês podem ver que tá ficando mais homogêneo, né? Aí aqui já colhi na pipeta de prova. Na verdade não são 300, são 250 ml de mosto, tá? Eu peguei lá no balde, na bombona, e passei aqui para ponteira de prova, pipeta de prova. Esse cara aqui, para quem não conhece então, é o mostímetro de babo. É um instrumento aí usado para fazer a medição do mosto, né? Pra gente saber o teor de açúcar que tem no mosto. Ele tem uma régua graduada. Aqui eu tô com o flash ligado. Eu vou desligar o flash aqui para ver se fica melhor de visualizar. Vamos ver, agora sim. Vocês conseguem ver aqui. Tem a régua graduada, vamos ver se a minha câmera consegue estabilizar. Começa em 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante. Então quando eu afundar esse mostímetro na pipeta de prova, ele vai ter que ficar com uma ponta para fora. E aí a gente vai conseguir medir o mosto com a marcação que ficar. Pelo que eu tô vendo, a gente conseguiu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 graus babo. Provavelmente por aquele quilo de açúcar que eu coloquei para iniciar a fermentação maloalcoólica. Eu nunca tinha feito com tanto açúcar assim no princípio, mas enfim, eu coloquei 1 kg, ele deu uma medição mais alta, né? Então quer dizer que depois eu vou ter que botar menos açúcar para acertar o grau de álcool que eu quero, e até posteriormente, para se eu tiver que deixar o vinho um pouco mais demi-seco, que nem eu já falei que é do jeito que eu gosto. Enfim, acertar ele da maneira que me ficar agradável. Então é isso aí, gente. Tá feita a medição do grau babo do mosto. 15 graus babo, né? Na verdade, um pouquinho mais que 15. Se bem que temos que controlar a temperatura, se a gente for fazer um cálculo bem exato. Agora deve estar fazendo aí uns 25, 26 graus. E e o mostímetro ele é regulado, ele é montado para fazer o teste a 20 graus. Então cada grau acima, se não me engano, aumenta 0,1 na marcação. Então se a gente tem 26 graus,
temos 6 graus a mais. Então daria 14,6 o grau babo dele correto fazendo a correção. Mas enfim, eu vou me certificar lá, eu tenho tudo anotado, já não é a primeira vez que eu fiz. E depois eu faço a correção se caso não for isso, se não for 0,1, se for 0,2, enfim, eu não tenho bem certeza. Mas como eu já tenho a resposta que deu aqui, 14, aliás 15, né? 15 graus, 14 está aparecendo e tem o risco branco lá, então é 15 graus. Eu vou fazer essa correção, esse ajuste. Minha câmera não está conseguindo estabilizar para vocês verem, mas dá para ver lá o 14, então o risco de baixo é 15. Tá, pessoal? Assim como eu for então seguindo as novas etapas, eu vou fazendo mais vídeos aí para vocês. Beleza pura?